Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz para mais um conto. Esse conto é de ouvinte, quem nos enviou foi Cristina Martins, Maria Cristina Martins. Querida, muito obrigada por sua participação aqui, vindo a brilhantar aqui esse nosso espaço. Muitíssimo obrigada. Para quem gosta aqui dos contos, esse conto aqui é fenomenal, apesar de muito triste, mas vocês vão, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Eu agradeço imensamente a Maria Cristina Martins por dividir aqui conosco. E ela pediu um beijo especial para Recife, então Recife, beijinho aí para vocês. Ela disse que tem muitas amigas que gostam também, como ela, de assistir aqui o canal, então muitíssimo obrigada. Bem, gente, esse fato ocorreu com Maria Cristina Martins no cemitério da Várzea, no Recife. Eu até fui pesquisar, vi algumas fotos do cemitério e vou deixar no final para vocês verem também, né? Que não conheçam, eu não conhecia, né? Sou aqui do Rio de Janeiro, não tive ainda a oportunidade, o privilégio de conhecer Recife, Pernambuco, mas vou deixar aqui no final, tá? Algumas fotos para vocês terem uma noção como é o cemitério, já que ela não pediu para que não mencionasse nem o nome dela e nem o nome do cemitério, então eu fico à vontade de falar, né? Compartilhar com vocês. Bem, Maria Cristina, há 3 anos passados, né? Então 2015, ela foi no cortejo fúnebre do sogro dela. O sogro faleceu e ela estava lá no funeral e já estava até próximo do horário do sogro de Maria Cristina ser sepultado. Ela resolveu ir mais à frente, caminhando, pensando, refletindo, e até porque ela conta aqui que ela gostava, né? Ela gostava, vejam bem, de ver assim os túmulos, de ver as fotos, as datas, as arquiteturas, né, dos túmulos, e ficava pensando naquelas pessoas. Aí às vezes ela calculava a idade delas quando elas faleceram, ou calculava qual a idade que elas teriam se fossem vivas, né? E ela se sentia bem com isso. Então ela saiu um pouquinho antes, tá? Do cortejo. E nesse momento ela viu uma mulher, uma senhora, assim, debruçada sobre um túmulo e chorando muito. E aí ela não quis se aproximar muito, né? Ela respeitou a dor daquela senhora, né? Respeitou aquele momento que aquela senhora estava ali aos prantos e sentindo muita dor, muita tristeza, né? Se debulhando em lágrimas. Só que ela assim percebeu que essa senhora parecia assim que ela não pisava o chão, que ela estava meio assim que flutuando pela dimensão, né? Que ela se deitava assim sobre o túmulo. E ela pensou, ela deve estar sobre uma pedra, ou um altinho, ou um banquinho, né? Mas que no chão mesmo ela não estava. E ela ficou observando aquilo ali por um tempinho, até que essa senhora, num dado momento, ela se levantou e ela começou a caminhar bem devagarinho, só que ela começou a caminhar na direção oposta à da Maria Cristina, né? Então ela foi caminhando para dentro do cemitério, que se ela fosse sair, ela passaria por ela, né? Mas ela foi na direção oposta e bem lentamente. E aí ela foi entrando, né? Cada vez mais no cemitério, por aquelas ruezinhas, aquelas vielas e tal, se esgueirando por entre os túmulos. E aí Maria Cristina até seguiu ela um pouquinho, não muito, pouca coisa, mas com um olhar, até que de repente essa senhora, ela se deitou sobre um túmulo, esse túmulo assim bem branquinho, bem alvo, todo em pedra mármore, e ela deitou ali. A Cristina olhou assim, né? Ela levou aquele susto e olhou assim ao redor para ver se tinha alguém ali compartilhando ali daquela cena com ela. Não tinha ninguém. Quando ela voltou o olhar de novo para a senhora havia desaparecido completamente. Ela pensou, meu Deus, não é possível. Ela se deitou, já uma cena meio que diferente, inusitada. Deitou ali sobre o túmulo e desapareceu. Vou chegar mais pertinho e ver se de repente ela não caiu no chão, não rolou pro chão, não tá lá deitada no chão. Foi lá ver, verificar. Quando ela chegou bem pertinho, ela viu que não havia ninguém ali, a senhora não estava ali. Ela olhou novamente, né, para aquela imensidão ali de túmulos, não viu mais a senhora. E ela olhou e viu que naquele túmulo ali havia um retratinho de uma senhora.
Só que como ela não viu a moça de frente, ela não soube identificar se era ela ou não, né? E aí ela leu ali naquele túmulo, naquele jazigo, que ali estava ali sepultada uma senhora, né? E ela havia deixado o marido e uma filhinha. Aí ela ficou com aquela informação, ficou pensando e tal, veio. Aí veio voltando, retornando o caminho, porque ela tinha que voltar para o cortejo do sogro. Só que antes disso, ela resolveu dar uma passada, dar uma olhada aonde essa senhora havia se debruçado e havia chorado ali muito. E ela viu que era o túmulo de uma criança de 4 aninhos, né? Ela ficou assim mais impressionada ainda. Olhou lá direitinho, viu, voltou para o cortejo do sogro. No cortejo do sogro, né, ainda estava ali para sair o funeral, e aí quando começou a sair e tal, ela fez assim, ela tentou uma aproximação com o coveiro, e aí conseguiu se aproximar e conversar com ele, e perguntou se ele conhecia, né, sabia de alguma história daquela senhora ou da criança. Aí ele contou que aquela senhora que supostamente Maria Cristina viu, né? A Maria Cristina não contou para ele os detalhes, nada disso. Só queria saber se havia algum parentesco. E ele contou que aquela senhora daquele túmulo, ela era a mãe daquela criança que havia sido sepultada ali havia 3 dias. E essa senhora, ela faleceu de tuberculose, deixou o marido e uma filhinha de 2 aninhos. Então já havia 2 anos que ela havia falecido, né? E aí falece a filhinha dela, 2 anos depois, já com 4 aninhos. Ela, gente, conta aqui, né? Pensa num arrepio, sabe? Pensa assim num susto. Ela levou um baita susto, sabe? Imenso. E ainda teve que terminar ali de acompanhar o cortejo do sogro, saiu dali às pressas e nunca mais ela voltou nesse cemitério da Várzea, né? E nem pretende voltar. Tamanho foi o susto, sabe? E ela ficou assim também pensando, muito pensativa, como ela viu toda essa cena em plena luz do dia, né? Era sol a pino, né? E ela presenciou isso tudo. Então, Maria Cristina, eu só tenho a falar para você que muitas pessoas acreditam, né, que só possam ver espíritos e almas de outro mundo, né? De noite, de madrugada? Não. Que não pode ver de dia? Pode. Eu sou prova viva disso. Pode ver de dia? Sim, né? E você viu ali claramente, parecia até a cena de um filme, né? E fiquei muito comovida com essa mãezinha, essa senhora, que ali chorando pela morte da filha, e fiquei me perguntando, porque já havia 2 anos que ela havia falecido, né? Ela ainda estava ali no cemitério, presa ali, porque não é muito usual que o espírito fique ali, né? Salvo exceções, eles não ficam ali presos ali ao cemitério. Então, por que ela ainda estava ali? Será que ela não se conformava, ela não aceitava sua passagem, a sua morte, né? Não se conformava, estava muito presa ali ainda ao corpo devido ao marido e à filhinha, né? Porque a filhinha não está ali, a filhinha era um bebê, um anjinho, né? Vai direto para o céu, vai direto para a luz, mas a mãe estava ali, né? E não conseguiu encontrar. Então, eu rogo a Deus que essa mãe tenha encontrado o caminho da luz, que ela tenha conseguido encontrar sua filhinha, esteja com ela no mais lindo e mais bonito céu, né? Faço votos que sim, torço que sim, peço a Deus que sim, né? Porque é muito triste. Não há amor mais sublime, maior e mais bonito e mais puro do que o amor de uma mãe pelo filho, né? E o amor, ele é imortal. Nem a morte separa os amores, né? Os nossos grandes amores, que dirá de uma mãe pelo seu filho, pela sua filhinha aqui no caso, né? E Maria Cristina, agradeço demais o seu relato, muito, veio engrandecer aqui o nosso canal. E vou contar para vocês também algo que aconteceu, uma curiosidade, pelo fato de ser de dia, né? Então, vou contar para vocês o que aconteceu com a minha avó materna. Ela se chamava Arineia, né? Ela já fez a passagem dela, mas ela sempre contava esse relato pra gente, pra mim, pra minha irmã, pra família. A minha avó nasceu num lugar, num bairro aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, chamado Niterói. E Niterói, num bairro chamado Jurujuba, tá? E aí em Jurujuba ela nasceu, cresceu lá, e ela, já mocinha, ela conseguiu um serviço na fábrica de sardinha. Lá tinham muitas fábricas de sardinha na ocasião,
Esse fato, minha avó era de 1929, então esse fato aconteceu na década de 40, né? Lá por 47 a 50, por aí. Ela foi trabalhar na fábrica de sardinhas e lá, no horário do almoço, ela sempre ia em casa almoçar por ser muito pertinho. E todas as moças, né, que as moças eram ali da redondeza. E ela tinha que passar por uma ruazinha, uma viela, assim, na lateral da fábrica, para chegar na casa dela, que era assim de frente para o mar, era muito bonita. Eu cheguei a frequentar muito essa casa, que era a casa da minha bisavó, bastante. E aí ela tinha que passar por essa viela, e quando ela passava por ali, sempre por volta de meio-dia e pouquinho, havia sempre assombrações ali. Eram mulheres, mulheres amamentando, mulheres com crianças no colo, ou mulheres assim, muita aflição, muito desespero, andando assim para lá e para cá repetidamente. E elas interagiam, sabe? Não era aquele espírito que ficava ali meio que fazendo uma repetição. Não, elas interagiam. Quando elas viam alguém se aproximando, elas ficavam assim nervosas, com cara feia, e falavam que aquela pessoa que estava passando ali estava atrapalhando a penitência delas, que não era para passar ali naquele momento. E minha avó só tinha aquele caminho ali para passar, senão era muito longo e aí ela nem teria a hora de almoço se fosse passar por outro caminho. E aí ela sempre passava ali de mãos dadas com outras moças que também tinham que passar e comer. E levavam carreira, né? Porque os espíritos ficavam bravos, brigavam. E aí a minha avó às vezes nem ia almoçar, com medo, sabe? E aí levava pro almoço pão com ovo, pão com coco. Ela amava comer pão com coco, né? O coco, a fruta, para evitar de passar ali. Mas tinha vezes que não dava e tinha que passar e acontecia isso. E elas procuraram saber, e aí elas ficaram sabendo que ali houve, há bastante tempo, antes dela nascer, uma revolução. E nessa revolução, muitas mulheres morreram realmente com bebês no colo, amamentando, ali fazendo alguma coisa ali do cotidiano, do dia a dia, foram assassinadas, e ali naquela praia. Então, por isso acontecia muito isso aí. E depois, com o tempo, que aí minha avó se mudou de lá, foi morar em outra localidade, mas a minha bisavó permaneceu e sempre falava que aquilo ali foi abrandando, amenizando devido à localidade ali e ficando urbanizada, né? Então foi diminuindo. Ou talvez também tenha acabado ali o tempo, né? Vai saber que elas ficavam ali com aquela penitência, né? De repente já havia se esgotado o tempo. Então, para vocês verem que não tem horário, né? É de dia, é de noite, é quando eles querem se mostrar pra gente, né? Ou quando a gente passa num lugar que não é para passar, né? Ou tá num lugar ali errado e vai ver, né? Quem tem o dom irá ver. Né? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Maria Cristina, querida, muito obrigada. Minha vozinha, né? Que Deus a tenha, também compartilhei com vocês um relato dela que ela sempre contava pra gente. E se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha, compartilhe o vídeo se acha que é do gosto aí de algum amigo seu, de algum familiar. Se você é novo ou nova aqui no canal, deixe aqui um comentário, né? Se inscreva, dê uma visitinha aí pelo canal, faça uma visita. Tenho certeza que você irá gostar, tá? Muito obrigada pelo carinho. Vou deixar aqui as fotos, tá bom? Do cemitério da Várzea, em Recife. Maria Cristina, muito obrigada. Muito obrigada, companhia de todos vocês. Tenham um lindo dia. Fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.